muita saúva e pouca saúde, os bares do Brasil são. Obrigada, homens da minha vida. 6 hours is riding the subway between bloody medicines. Suppose if I had to choose between the true version and an elaborate one involving a fish. Eu não quero ser seu amigo. Screaming Jay Hawkins and he's a wild man. Eu sou fônio, mas eu era um peixe. Jed's dead, baby. Jed's dead. Silly Caucasian girl likes to play with samurai swords. Ok, corta. Hoje de noite, a gente vai ficar em casa vendo vídeo. Pra variar. Ele alugou uns filmes napolitano que quer me mostrar. Quais? Uma Cidade Aberta e La Estrada. La Estrada. Na mesma noite? Bom dia, cinéfilos! Estamos aqui no mais novo episódio do podcast Ponto Cego. Eu sou o Thiago, seu apresentador, e junto comigo está... João Neto. João, você já esteve aqui em várias oportunidades, né? Aquilo que a gente já está falando, que você é praticamente um membro fixo do programa. Mas esse pode ser o primeiro episódio que alguém escuta. Você gostaria de se apresentar de novo pra gente? Claro. Meu nome é João Neto, eu tenho 30 anos, moro em Jaú, interior de São Paulo, sou formado em jornalismo, estudo cinema por conta e tenho uma página de cinema que vai voltar em breve, que é o Cineratos. Então, já aproveitando aqui, se puderem, vão lá seguir no Instagram, @Cineratos. Você viu algum filme bacana essa semana que você gostaria de indicar para os nossos ouvintes? Cara, eu vi um filme hoje, no dia que a gente está gravando esse episódio. É um filme chamado The First Slam-Dunk. Slam-Dunk é um mangá que ganhou uma adaptação em anime na década de 90. Ele foi concluído na década de 90, né? Mas ele ganhou um longa-metragem, se não me engano, no ano passado. No ano passado. E esse longa-metragem, na verdade, é quase que uma continuação, mas não é bem uma continuação, porque o anime ele se fecha ali, mas a gente pode encarar como uma continuação. E ele vai acompanhar o Ryota Miyagi, que é um menino de 17 anos, que está no segundo ano do ensino médio, e ele acabou perdendo o irmão dele mais velho, o Sota, que era também apaixonado por basquete, né? E aí ele, por conta dessa perca, ele acaba se motivando ainda mais e se apaixonando pelo basquete, e tem como missão ganhar o campeonato nacional de basquete. Então o filme ele vai se concentrar numa partida na final desse campeonato, e aí o filme ele se organiza de forma que a gente possa conhecer tanto esse protagonista quanto os companheiros de equipe dele, os que são personagens que a gente também acompanha, e tem dramas e arcos dramáticos próprios ali pra gente conhecer. Como ele acaba sendo uma continuação, muitas pessoas podem achar que depende do anime da década de 90 para assistir ele, mas o filme, na verdade, acho que ele funciona como um convite para conhecer tanto o mangá quanto o anime, porque ele faz um trabalho de reapresentar esses personagens, representar o drama deles, e é bom porque ele consegue trabalhar nessas duas linhas, né, de trazer um público novo, ao mesmo tempo que trabalha com a galera que já é fã e já conhece esses personagens, agora a partir de uma outra perspectiva, né. É legal perceber porque o Ryota, ele não era o protagonista no anime original, a gente tinha um outro personagem que era o protagonista, e aqui ele ganha esse destaque, então traz um outro verniz para a história e uma outra perspectiva, né. E o filme basicamente vai tentar lidar com as questões da vida desse personagem, a questão de luto, a superação do luto, e sem falar, claro, do basquete, que tá fantástico. Acho que as cenas que se passam ali durante o momento de competição são incríveis e acho que conseguem transmitir muito da emoção realmente de ver uma partida de basquete. Filmaço, cara. Eu queria ter visto esse filme no cinema, não veio pra minha cidade, não consegui ir pra cidade mais próxima aqui pra assistir, mas finalmente saiu na locadora verdinha e pude assistir. Filmão, vale super a pena. Que legal. Esse filme ganhou um prêmio da Academia Japonesa de melhor animação do ano. Foi, de 2023. Cara. E é o quinta maior bilheteria de anime, de filme de anime. Caralho. Ele fez bastante sucesso quando ele saiu, tanto lá no Japão quanto fora dele. Acho que ele foi bem recebido por crítica e público. E assim, acho que é o tipo de filme que vale a pena divulgar pra galera conhecer. Acho que talvez até merecia ali uma vaguinha no Oscar pra ganhar a vitrine, pra realmente servir como convite. Mas é legal, cara. Um ótimo filme. Seguindo a sua dica,
né? Vou falar de um filme japonês também. Nessa quinta-feira, eu fui numa aula que o professor João Luiz Vieira deu lá no MAN. Eu acho que é o começo de uma série de eventos que vão ter lá. E eles resolveram abrir com a palestra do João sobre o pai e filha do Ozu, o Late Spring. E eu não tinha visto. Eu tinha visto alguma coisa do Ozu, mas não vi esse. E eu gostei bastante, assim. Conta a história da Noriko, que é uma moça de 27 anos, que mora com o pai, e até agora ela não tinha casado, né? E o pai já estava preocupado com ela, e aí conta desse relacionamento, né, dela, né, o pai e a tia, né, querendo arrumar um casamento para ela resistindo porque quer cuidar do pai. É um filme bem legal, assim, é um filme mostra muito como é que estava a situação lá no Japão, porque esse filme se passa durante a ocupação, né? Esse filme é de 49 e a ocupação foi até 52, né? Mas eu gostei bastante. Você já viu esse filme? Já, cara. Eu acho que é um dos meus favoritos do Ozu. É aquilo, né? O cara que trabalha numa simplicidade, numa elegância, que consegue trazer uma sensibilidade a partir dessa perspectiva muito honesta, né, das relações, e é um filme delicadíssimo, assim, olhar para esse retrato, né, é um retrato de uma geração e um retrato de uma família, é bonito, cara, é bonito demais de ver. Indo pro tema que não tem nada a ver com o Japão, mas hoje a gente encerra, né, o mês de março, que foi uma coisa mais livre, né, que o João escolheu alguns diretores para a gente conversar. Eu escolhi um ator e agora estou escolhendo um diretor, né? E mês que vem vai ter coisa nova. Vocês mal podem esperar. E o diretor que eu escolhi, eu conheci graças a um curso que eu fiz com o Marcelo Miller no ano passado. Eu ia falar lá em 2023, mas não foi ano passado, que foi Mestres do Cinema Europeu. E ele falou sobre o Almodóvar e falou sobre o Fassbinder, né? Foram 4 aulas do Almodóvar, 4 aulas do Fassbinder. E ele apresentou alguns filmes do Fassbinder e eu fiquei apaixonado, assim, eu gostei muito. E aí eu resolvi, na primeira oportunidade, a gente falar sobre ele. Infelizmente, meu filme favorito do Fassbinder, o João já viu, então não pude escolhê-lo, né, que é o Petra von Kant, a Lágrimas Amargas de Petra von Kant, né? Filmaço. E aí a gente vai falar um pouquinho dele. Em termos de coisas assim básicas que a gente pode falar do Fassbinder, assim, de um Fassbinder in a nutshell, né? Que ele era um diretor muito prolífico, né? Ele morreu muito jovem, morreu com 37 anos, e ele fez dos 24, quando ele começou a dirigir filmes, até o ano da sua morte, ele fez mais de 40 filmes. Além disso, ele era dramaturgo também, né? Ele começou no teatro, ele tinha um grupo de teatro. O Marcelo fala que ele entrou no grupo e logo em seguida, assim, ele já estava liderando o grupo de teatro. E os filmes dele, né, você vê no começo da carreira dele, os filmes dele eram muito influenciados por essa veia dramática, né, veia teatral que ele tinha, né, que era muito influenciado pelo Brecht, e tinha muita influência também do Godard, né, mas aí, em determinado momento, ele acaba conhecendo um diretor americano e isso meio que muda a história do cinema, por assim dizer, né, porque ele acaba conhecendo o Douglas Sirk, e aí ele passa a investir pesado no melodrama e fazendo um tipo de melodrama muito, muito próprio dele, né. Ele faz parte, ele meio que encabeça um movimento chamado Novo Cinema Alemão. Lembra que a gente falou de Escola de Berlim lá com Petzold? Esse foi um movimento que veio antes, né, que foi o Novo Cinema Alemão, que você tem figuras como
o Werner Herzog, o Wim Wenders, a Marguerite von Trotta, e ele meio que capitaneando. Aí eu te pergunto, João, você já conhecia o Fassbinder antes de a gente gravar? O que você achou dele? Cara, conhecia muito pouco, assim. Sabia que ele tinha uma filmografia extensa, que tinha falecido jovem, né? Acho que foi uma grande perca. Acho que morreu aos 37 anos, produzindo da forma como ele produzia. Acho que tinha muita lenha para gastar ali, muita coisa importante e relevante para ser realizada ali por ele. Mas eu acho que devia ter meus 15, 16 anos. E estava naquela onda de vou descobrir os grandes diretores de todos os lugares possíveis. E aí quando você vai para a Alemanha e se depara com o novo cinema alemão, você dá de cara, né? Com Fassbinder, Wim Wenders, Herzog. Acabei ficando mais preso ao Wim Wenders do que os outros dois. Acho que dos três é o que mais me arrebatou. O Wim Wenders, acho que o primeiro que eu vi dele foi o Paris, Texas. E me apaixonei pelo filme e acabei vendo os outros dois, gostei dos filmes deles. O do Fassbinder eu vi o Lágrimas Amargas de Petra von Kant, que é incrível, mas eu não sei exatamente por que eu parei ali. Eu acho que, como eu estava naquela onda realmente de tentar ver e conhecer novos diretores, não tive tempo para voltar para ele. E talvez o Wim Wenders tenha me pegado mais desse novo cinema alemão. Mas eu lembro de ter realmente adorado o Lágrimas Amargas de Petra von Kant. Eu gosto de como ele consegue ser um diretor que basicamente consegue ser muito expressivo na forma como ele resolve filmar. Então, os movimentos de câmera que ele usa, a parte de iluminação, como ele constrói cada cena. Acho que tudo isso é algo que sempre acaba me impactando muito. Isso é algo que eu vou comentar depois quando a gente for falar dos dois filmes que a gente escolheu hoje. Mas, assim, é um diretor que é difícil você não olhar para ele e reconhecer facilmente. A gente estava falando no episódio passado também, né, sobre um diretor alemão, que também foi importante para um movimento que veio depois. E acho que, diferente de Petzold, que tem uma abordagem que talvez seja um pouco mais sóbria e que condiz mais com esse momento contemporâneo da Alemanha, o Fassbinder tem um experimentalismo ali que é muito próprio dele, e acho que isso traz um vigor que é difícil não reparar. Eu acho que quando a gente falou do Petzold, que dentro da Alemanha, o cinema dele, dos cineastas alemães da Escola de Berlim, acabava não gerando tanto impacto, ou que não foi tão bem recebido pelos críticos na Alemanha, é porque acho que quando a gente pensa em um movimento importante e que coloca a Alemanha, talvez, de novo no centro das produções cinematográficas, a gente pensa no Fassbinder, e que é essa coisa completamente voltada para uma extravagância que é muito fácil de reconhecer. Então, acho que é difícil você acabar não sendo eclipsado pelo brilhantismo do Fassbinder, né? Acho que são diretores que, obviamente, trabalham em perspectivas diferentes, que têm propostas muito diferentes, mas Fassbinder é um dos grandes e fáceis de serem reconhecidos, né? Eu gosto muito, apesar de só ter visto até aqui o Lágrimas Amargas de Petra von Kant, mas essa experiência com outros dois filmes dele me reacendeu assim, a vontade de ver mais coisas dele, sabe? Gosto muito do Fassbinder. O que você acha de a gente falar sobre os relacionamentos amorosos do Fassbinder? Você sabe que ele foi casado, mas também ele teve 3 grandes amores homens assim na vida dele, né? Que foi o Gunther Kaufmann, que é aquele soldado americano que entra no trem. Sim, do Casamento de Maria Brown. Aí depois ele teve um relacionamento com El Redi Ben Salem, que é o marroquino do Ali. Sim. Ali de Me Devorar a Alma. Sim. E tem o Armin Meier, que fez pouca coisa, assim. Ele fez Eu Só Quero Que Você Me Ame. E não sei se a gente
ressuscita a coluna Léo Dias aqui do... Não, acho que é importante, porque acho que isso condiz muito, assim, com essa... Com a forma como ele lidava mesmo com a arte. Acho que esse lance de ser impactante, de buscar um certo choque, acho que tem a ver com isso também. Um cara se assumir abertamente bissexual na Alemanha Ocidental pós-Segunda Guerra Mundial, durante a Guerra Fria, sabe? Imagina o choque das pessoas com isso. E se envolver com pessoas que não eram alemãs, né? O cara tem que ter muito culhão para assumir essa postura, né? Ele era muito autêntico. Eu fui ler algumas coisas sobre ele e parece que até, assim, a forma de filmar dele era muito rigorosa, assim, né, com os atores. Ele teve até um momento que ele teve um conflito com a Hanna Schigula, que em algum momento ele não queria mais ver ela, assim, sabe? Então, um cara de gênio muito forte, né? E que acho que esse gênio se reflete muito na forma como ele constrói os filmes dele. São filmes realmente de autor com A maiúsculo, assim, um cara que se reafirma ali na filmografia dele. E também tem essa disposição fora do cinema, né? Acho que lidar com essa exposição e se colocar nesse lugar é foda, né, velho? Tem outros filmes dele que eu gosto muito, mas a gente não vai abordar porque a gente só vê 2, no máximo 3 filmes, né? E os filmes que eu gostei muito dele, além do Petra von Kant, né? Tem um que é o Direito do Mais Forte à Liberdade. É muito bom, assim. E foi até criticado, né? Pela representação dos gays nesse filme, né? Porque, assim, pra ele, assim, tipo, todo mundo é ruim, né? Não tem pessoa boa, né? Então, né, ele retratar, né, um cara, né, que é o Fox, né, que é uma pessoa ingênua, né, que ele ganha na loteria e aí começa a vir gente querendo abusar da inocência dele, né? Tem o Querelle também, que é poderosíssimo e, assim, foi até um filme que, acho que foi o último filme dele, né? Tem um pôster feito pelo Andy Warhol, sabe? Sim. É um filme que eu gostei bastante também. E tem 2 filmes que eu vou falar mais tarde que fazem parte de uma trilogia que começa com um dos filmes que a gente vai falar. Então eu vou deixar a conversa para depois. Tem mais alguma coisa? Eu acho que é legal, como você já viu mais filmes que eu, se alguém hoje que tá ouvindo a gente não viu nada do Fassbinder, por onde você indica, cara, começar? Qual é o filme que você fala, começa por aqui que talvez esse seja o caminho que vai te arrebatar pro cinema dele? Eu acho que o Lágrimas Amargas de Petra von Kant, assim, que é o meu filme favorito dele. Ou então o Medo Consome a Alma, também, que é um filme que eu vou falar mais tem na Netflix, porque ele tá em streaming, tem muito pouca coisa de streaming dele, né? Mas esse tá em streaming e eu recomendo. Mas eu acho que Petra von Kant, assim, é um ótimo lugar para começar, assim, mostra muito porque Petra von Kant, ele foi uma peça de teatro que ele fez, que foi até adaptada aqui no Brasil. Sim. O papel título quem fez aqui no Brasil foi a Fernanda Montenegro. Que foda, mano. Fernanda Montenegro e a outra personagem da Hanna Schigula quem faz é a Renata Sorrah. Ah, que da hora, velho. Deve ter sido incrível, né? Mas mesmo assim, mesmo sendo baseado numa peça, eu acho que ele trabalha muito bem com os enquadramentos que seriam coisas que a gente não veria numa peça, né? Sim. Né? Por exemplo, o tamanho da cama, né? O filme se passa num só lugar, que é o quarto da Petra von Kant, e o tamanho da cama muda ao longo, assim, tipo, do humor da personagem, né? Isso é genial, cara. Não é? Genial. Então tem uma hora que a cama tá imensa, né? A gente só vê a cama no quarto dela, e aí depois, assim, quando acontecem coisas, aí vai diminuindo o tamanho da cama. É fenomenal isso daí. Esses
trabalho de enquadramento do Fassbinder em vários outros filmes são sensacionais. Sim, velho. Mas calhou, né? A gente tinha mais um convidado, mas ele acabou não podendo vir, então por isso que eu peguei o João pra falar sobre esses dois filmes que você não tinha visto, né? Não, cara, foi uma experiência muito boa fazer essa dobradinha. E é uma dobradinha não só de filme do Fassbinder, né? É uma dobradinha de filmes estrelados pela Hanna Schygulla, né? Que era uma das artistas favoritas do Fassbinder. Eu sei que eles brigaram, como você falou, né? Eles passaram algum tempo sem se falar e aí depois ela acaba voltando para fazer o Casamento da Maria Brown, né? E aí eu tava vendo a filmografia dela e aí descobri que ela trabalhou no Pobres Criaturas, né? Ah, é verdade, mano. Ela é uma participação pequena, mas ela tá lá mesmo. Uhum. Tem um outro filme que não é do Fassbinder, que ela também trabalha, chamado Peter von Kant, do François Ozon. É um remake do Lágrimas Amargas de Peter von Kant, mas em vez de ser uma estilista, que é a Petra, é um diretor de cinema. E o Denis Ménochet tá a cara do Fassbinder, né? Então, é um filme com ele, né? O Denis Ménochet, as pessoas conhecem mais como aquele François Lapadite do Bastardos Inglórios, né? O dono da fazenda onde a Shoshana se esconde, né? Tem a Isabelle Adjani e tem a Hanna Schygulla faz a mãe do Peter, né? É um filme muito legal, assim, é bem diferente, assim, esteticamente bem diferente do Peter von Kant, mas quando as pessoas perguntavam pro Fassbinder, né, sobre o Peter von Kant, ele dizia que era o filme mais autobiográfico, e aí vão ficar meio sem saber, porque Peter von Kant só tem mulher, como é que é autobiográfico? Aí esse filme meio que soluciona pra você, assim, eles põem o personagem no lugar da Petra. Eu preciso ver esse filme ainda, cara. É muito bom, olha. Dá pra fazer uma dobradinha legal esses dois. Agora que já falamos do tema, vamos recapitular as regras do programa. Todo programa, eu e minha co-apresentadora, ou meu co-apresentador, escolhemos um tema. Hoje foram filmes dirigidos pelo Rainer Werner Fassbinder. Então, eu escolhi 2 filmes, aos quais o João ainda não havia assistido, ou seja, 2 filmes que estavam lá no seu ponto cego. Nós vimos os filmes e agora conversaremos sobre eles. Qual foi o primeiro filme escolhido para a nossa discussão? Primeiro, eu vou fazer um disclaimer aqui, que geralmente, quando eu vou arrumar o roteiro, eu geralmente ponho em ordem cronológica os filmes, né? Então, se a gente tem um filme dos anos 40, de 42, eu ponho, aí depois se a gente vai ter um filme, sei lá, de 2020, depois vai ser o filme de 2020, né? Então, primeiro de 42, depois de 2020. Nesse caso, eu troquei, porque como os 2 filmes, eles se passam na Segunda Guerra, na verdade, um se passa na Segunda Guerra, o outro se passa um pouquinho no finalzinho da Segunda Guerra, eu resolvi trazer o filme mais novo, que é o que se passa na Segunda Guerra, pra gente falar primeiro. Então, o primeiro filme que eu escolhi foi o Lili Marlene, de 1981. O filme foi escrito por Manfred Purser, Joshua Sinclair e o Rainer Werner Fassbinder, baseado no romance de Lily Anderson. Estrelam o filme Hanna Schygulla, Giancarlo Giannini e Mel Ferrer. Alemanha, 1938. A cantora Willy Hanna Schygulla torna-se uma estrela nacional ao gravar a música Lili Marlene, que se torna uma espécie de hino dos soldados nazistas. Admirada até por Hitler, Willy esconde um segredo. Seu grande amor, o compositor Robert Giancarlo Giannini, é judeu. Essa sinopse vem do site Adoro Cinema. Eu acho que eu acabei vendo, então, na sequência certa. Eu comecei vendo pelo Lili Marlene, e foi aleatório, e acho que casa muito bem. Como o diretor escolhe esse recorte, né, temporal, eu acho que os filmes eles até acabam conseguindo se completar, né, apesar de serem histórias bem distintas, né?
Acho que eles acabam refletindo muito dessa necessidade de representação do que foi viver essa guerra e pós ela também, como a sociedade alemã lidou com essa questão. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa falar e que me salta aos olhos quando eu comecei a ver o filme é o quanto o Fassbinder realmente estava interessado em adaptar essa história como um grande melodrama nos melhores moldes de Hollywood na década de 50, que talvez tenha sido o grande auge, né, desse tipo de filme. Então eu acho que ele consegue condensar boa parte dos elementos dessa abordagem mais romântica, né, hollywoodiana, uma abordagem realista romântica, e trazer isso para essa construção que ele faz desse momento histórico, né? A personagem que a gente vai acompanhar, a Vire. Eu ia falar Lili Marlene. É que, na verdade, o filme, ele até às vezes acaba jogando, né, essa música como o nome da personagem. Muitas vezes ela é confundida com a própria Lili Marlene. Mas eu acho que essa personagem consegue trazer, acho que a grande essência desses melodramas, que é uma personagem que ela é muito forte moralmente, ela consegue trazer essa postura moral forte, mas psicologicamente ela é muito frágil, né? Ela tem essa relação que é complicada e que vai ser condensada ao longo de muito tempo, né, durante a guerra, uma relação de altos e baixos e que vai ser atravessada pelo contexto político e social ali. E acho que isso está bem posto ali dentro do filme, né? E como eu falei, como o Fassbinder adota essa linguagem de uma Hollywood que vai trazer esses melodramas, ele consegue transmitir isso a partir da estética mesmo. Então, acho que a forma como ele escolhe fotografar esse filme, que traz um aspecto mais embaçado, assim, para como a fotografia é registrada, uma coisa um pouco mais estourada, remete, né, a essa vertente de melodramas, né? E fica muito claro, assim, alguns desses filmes que são melodramas e que foram, em boa parte, filmados em preto e branco, como aqui a gente tem as cores muito vivas, acho que fica ainda mais realçado, né? E a gente tinha comentado sobre a questão, você tinha falado, né, na verdade, sobre a questão de como os enquadramentos do Fassbinder são geniais, e aqui acho que isso está colocado à prova também. Ele sempre não, mas eu acho que ele sempre consegue pensar alguns enquadramentos de forma muito expressiva, né? Então ele vai enquadrar muitas vezes o personagem com algum elemento na frente, né, nesse enquadramento. Então o elemento, de certa forma, acaba ajudando a criar uma moldura para a forma como esses personagens estão sendo registrados, e isso acaba gerando uma dinâmica que acho que dá um dinamismo muito próprio dele. E claro, além dessa questão do enquadramento, né, de resolver muita coisa ali pela própria mise-en-scène, ele também vai utilizar de movimentos de câmera que realçam ainda mais esse cinema que está calcado numa necessidade de se expressar muito grande, né? Então a gente tem aqueles zoom-ins muito grandes, movimentos de câmera que vão reconfigurar a cena, né, a partir de um novo enquadramento. É um filme que me deixou a todo momento pensando, sabe, para além da história do que estava rolando, mas de como o diretor realmente estava interessado em fazer esses registros a partir dessa perspectiva mais expressionista mesmo, acho que até maneirista quando a gente olha para ele. E claro, sempre remetendo ao melodrama, né? Acho que Douglas Sirk acho que é o que acaba pulsando mais, assim, quando eu penso nesse trabalho dele. Você sabe que ele fez um filme com o Douglas Sirk, né? Se chama Bourbon Street Blues. Eu não encontrei ele legendado em português, mas mais legendado em inglês tem aí na internet. Foda, cara. Mas eu não vi.
Esse filme, como você falou, né, é difícil você... Ela mesmo acaba não conseguindo dissociar entre a Villy e a Lili Marlene, né? E a música que ela canta, né, ela foi composta, isso a gente vê no filme, né? Foi composta em 1916 pelo Hans Leip, que era um soldado lá na Primeira Guerra, que era apaixonado por duas mulheres ao mesmo tempo, né? Uma era Lili e a outra era Marlene. O filme é inspirado, né, muito livremente, né, no romance escrito pela cantora, né, do original do Lili Marlene, né, porque tudo bem, a gente vai ter Marlene Dietrich, vai cantar a Lili Marlene. Aliás, você sabia que a Força Expedicionária Brasileira fez uma versão em português brasileiro? Tá zoando? Não, eu vou te mandar. Caralho, velho. Não sei se eu ponho, vamos ver se eu coloco pra vocês escutarem. Porra. Pô, se puder colocar, acho que eles vão gostar, viu? É, Thiago? né? Eu acho que seria legal, cara. Sobre a medalha dentro das trincheiras, entre um recalque, ouvindo as trincheiras, uma canção no céu vibra, é o inimigo, a revolta, a Lili Marlene, a Lili Marlene. Cara, inusitado e inesperado um negócio desse. Mas voltando, a história original, né, foi essa baseada na Lali Anderson, que era uma cantora, era amiga de um músico, de um regente, né, que é o Rolf Liebermann, né, e eles se conheceram em Zurique. Né, mas não fala se ela teve um romance com ele. A família dela diz que não tem nada a ver com a história dela, o filme, né? Mas você sabe que assim, o Fassbinder deve ter tomado algumas licenças criativas para fazer. Agora, eu acho uma lástima, né, que a Villy e o Robert não tiveram filho, porque o filho deles ia ser lindo, porque assim, PQP, Hannah Shigula e o Giancarlo Giannini são dois exemplares belíssimos, né? Cara, eu não nunca tinha como dar errado. Não é? Eu não entendo como é que nos filmes da Lina Wertmüller, né, que ele trabalhou muito com ela, né, mas eu não entendo por que em todo filme que ele trabalha com ela, alguém chama ele de feio. Não, no Pasqualino, Sete Belezas, eles perguntam, por que você tem esse nome? Aí ele fala assim, porque eu sou feio. Aí depois, no Amor e Anarquia, a Mariângela Melato, ela vai falar assim, nossa, como você é feio, hein? E aí ela também, naquele Por um Destino Insólito, ela olha pra ele e fala assim, eu te acho repulsivo. E aí, acho que se eu não muito me engano, acho que é no Mime Metalúrgico, a Helena Fiore vai falar que, como é que ela fala? Eu tenho até anotado aqui, gente. Ela fala feio, sem vergonha e merda. Mas, cara, deve ser o puro suco da ironia, né? Porque se esse homem é feio... Porra, se eu fosse feio assim... Se eu fosse feio assim, 90% dos meus problemas de autoestima teriam acabado. Quisera eu. Um outro ator também que tá nesse filme, que é um ator que eu gosto muito e também trabalhou bastante com o Fassbinder, foi o Udo Kier. O Udo Kier, o pessoal conhece ele mais como o vilão lá do Bacurau, né? Sim. Pra mim, eu conheço ele porque ele fez aquela versão ótima do Drácula, né, do Paul Morrissey, né, que é chamado de o Drácula do Andy Warhol, né, mas na verdade o Andy Warhol produziu, né, foi o Paul Morrissey que dirigiu e ele faz uma versão ótima do Drácula, assim, e ele é um personagem, né, que é um personagem que é aliado do Robert. Ele é desfigurado, né, ele tem um rosto... tem uma cicatriz no rosto. Eu acho que ele perdeu a mão esquerda, né? Tanto que ele quase não... Ele tem uma luva, né? Uma luva preta.
Mas também, assim, outra coisa do filme é que depois de algum tempo, só de ficar escutando essa música, eu tava igual o Giancarlo Giannini na cadeia. Tem uma hora que ele vai preso e eles põem, assim, um disco quebrado, né? Só tocando um verso da música. Ele tava doido, né? E a música toca realmente meio que ad nauseam. E uma outra coisa que eu achei muito interessante que nesse filme você tem uma espécie de dicotomia, né? Você vai ter, em termos dos pianistas, né? Você tem o Robert, que é um pianista clássico, que depois vira regente, né? E você tem o outro, Harkbone. Ele é o Zenkenberg, né? Que é um pianista de cabaré, né? E aí ele é alçado assim a ser o artista junto com ela. E aí você tem, né? Eu achei uma dicotomia interessante. E também o Zenkenberg, ele joga tarô. Você reparou, né? Sim, é viciado em tarô. E mais interessante é que mais tarde, no Querelle, vai ter uma personagem também que joga tarô. Então, eu não sei se isso daí já era uma coisa que ele gostava, ou era um topói que ele acabava usando, mas tarô vai aparecer depois lá no Querelle. E o filme todo foi dublado, né? O filme todo foi, pelo que eu vi, ele foi feito em inglês e depois dublaram ele em alemão. Então, eu fiquei na dúvida quando eu comecei a assistir, até fui ver se tinha 2 faixas de áudio, porque a sincronia não tava batendo. Eu falei, eles não estão falando alemão, como é que eles dublaram, o que gravaram? E aí depois eu fui ver que eles realmente, né, gravaram em inglês e depois dublaram ele todo em alemão. Isso me lembra o Bava, né? O Bava também fez isso. Sim. Né? O Bava também fazia isso. O Argento não, né? O Argento era o mais criativo de todos. Assim, ele deixava cada um falar na língua nativa e aí depois dublar. Muito então, bom. assim, no Suspiria, por exemplo, né? Então, a Jessica Harper, né? Ela falava em inglês, o Udo Kier falava em alemão e o resto falava em italiano. E aí depois, assim, a gente só dublava as falas que não eram... Né? Então, se fosse vender para os Estados Unidos, não dublava a fala da Jessica Harper. No alemão, eu não sei, eu fico imaginando que isso ia ser uma verdadeira torre de Babel, né? Não, mas com certeza, puta salada mista, né? Mais alguma coisa? Eu acho que só reforçar, cara, o quanto o Fassbinder tem um controle muito, assim, admirável da forma como ele vai construir cada cena e de como ele vai resolver realmente as relações pela própria mise-en-scène. Eu acho que me gerou essa reflexão logo no começo, quando a personagem da Winnie vai conhecer o pai do namorado dela, né, o sogro dela, e eles estão na casa dele, e aí tem um determinado momento em que ele sobe a escada e ela fica olhando de baixo, e ali você já tem uma situação de domínio, né? Tanto que num momento posterior a Winnie e o namorado vão conversar, né? Que ela pretendia ir com ele na missão dele. E ela fala, eu conversei já com seu pai, a gente falou sobre você e tal. E pra mim ali já tinha alguma coisa errada, sabe? O pai já tinha esse certo domínio, tanto sobre o filho e principalmente sobre ela, que fica reforçado nesse encontro que eles têm, né, na escada. E pra mim ali isso já estava dado, assim, em algum momento ele ia manipular os dois ali para que eles não ficassem juntos, porque na cabeça dele ela é um empecilho, né? Ela ia acabar atrapalhando o esquema deles de ajudar os judeus durante o domínio dos nazistas, né? E o Fassbinder dá todas essas indicações só pela cena, cara, só pela forma como ele vai construir essa cena, e acho que isso se estende mais à frente.
algumas relações que ele faz dos personagens com alguns objetos, a cena em que a Winnie vai conhecer o Hitler, fica num aposento mega luxuoso, e ela abraça o espelho, dança com o espelho, que é aquele momento em que ela já está, de certa forma, desfrutando desse sucesso, né, na Alemanha nazista, e já não é que ela tenha esquecido, porque ela nunca esquece o interesse amoroso dela, mas existe um culto a ela ali, sabe? Um momento em que ela se permite ser uma ególatra. Então, para mim, acho que acaba sintetizando muito esse distanciamento que ela alcança dessa outra realidade que ela tinha antes. Então, eu acho que é admirável, assim, como o Fassbinder tem esse domínio criativo sobre cada cena e como essas relações vão se colocar ali, como elas se resolvem e como isso chega pra gente. É foda, cara. Tem uma cena, exatamente isso, né, aproveitando essa cena que você falou, que ela foi encontrar com Hitler, que, assim, o Hitler não aparece no filme, né? E aí tem uma determinada cena em que o Henkel, né, que é o oficial nazista, que foi o cara que conhece ela em Zurique, dá em cima dela, né? Aí ela encontra ele lá na Alemanha e aí ele vai gravar o disco, né? Que aí acaba caindo nas mãos lá da Rádio Belgrado, que aí vai tocar para os soldados, né? Tem uma determinada cena em que ela tá para conhecer o Hitler, aí ela pergunta como é que eu faço? Aí ele fala assim, não, eu não vou falar Hi Hitler, né, para ele. Aí ela fala assim, não, você fala Hi mein Führer, né? E aí eles chegam, aí abre a porta e assim, tipo, tem uma luz, assim, é como se fosse assim, tipo, a porta do além, né? Aí eles entram. Uma outra coisa também que a gente não pode deixar de falar é que o próprio Fassbinder, ele atua no filme, né? Sim. Ele faz o líder da resistência, né? Que é um cara que ele vai e passa uma missão para ela pegar os filmes do que estava acontecendo lá nos campos de concentração para levar para fora da Alemanha, né? Para o pessoal conhecer. E eu acho interessante, é que me surpreendeu que de repente tem uma hora que era um cara que assim, era justamente logo abaixo do Henkel, né, que era um outro oficial nazista, que aí tem uma hora que ela tá com os filmes, e aí é até engraçado que uma mulher vai e vê que ela esconde no sutiã o filme, e aí o Henkel chama ela pra dançar, e aí ele vai acabar botando a mão no peito dela, ela dá um tapa nele. Mas aí ela esconde o filme, e aí chega esse oficial e fala assim, me dá o filme, porque senão vai ser pior pra você. Aí você acha que ele travou o filme, sabe? Mas não, sabe? Tipo, ele era também, a gente acaba descobrindo, spoiler, a gente acaba descobrindo que ele também fazia parte do movimento de libertação, né? Sim. Eu acho que também vale a pena notar o quanto o Fassbinder lida com essa questão do nazismo de forma muito frontal, né? A gente tem a aparição sempre da bandeira nazista, de uniforme nazista, de braçadeira nazista. Isso está sempre posto lá. Não existe medo de lidar com esse passado recente. Eu acho que era uma questão muito sensível ainda para toda a sociedade alemã, mas ele não se furta, né, de lidar com essa chaga, de como essas coisas se estabeleceram no seio daquela sociedade. E aí é legal também perceber o quanto a montagem dele também cumpre esse papel, né? Ele vai sublinhando alguns momentos com algumas cenas de guerra, né? A gente tem, eu acho que principalmente quando ela tá cantando, né? Quando ela tá fazendo algumas apresentações, e a gente tem esse paralelismo, né? A beleza dessa canção em contraste com essa coisa horrorosa e horrível que foi a guerra. Então eu gosto de pensar o quanto
o Fassbinder lida com a complexidade do que ele está retratando ali da forma como precisa, que é lidar com isso de forma complexa mesmo, sem medo de expor essas questões. É muito corajoso assim, da parte dele, né? A gente comentou sobre o quanto ele era corajoso por assumir, né, aquela questão de ser um homem bissexual e que tinha um gênero muito forte, e acho que quando a gente pensa no cinema dele, o quanto ele se debruça sobre as questões que são caras a ele, tá aí posto, sabe? Tá aí colocado nesse filme, e acho que nos outros filmes também ele consegue fazer isso de forma muito competente. Vamos pro próximo? Bora lá. Vamos para o próximo filme? Thiago, qual foi o segundo filme escolhido para a nossa discussão? Casamento de Maria Brown, de 1979. O filme foi escrito por Pea Froelich e Peter Mettenheimer, baseado na ideia original Rainer Werner Fassbinder. Atuam no filme Hannes Gulia, Klaus Lovic e Van Desen. Sinopse. Na Alemanha de 1943, Maria se casa com Hermann Braun. Eles têm uma noite juntos antes do noivo voltar ao fronte de batalha. Ao fim da guerra, Maria vive à espera de seu marido e precisa encontrar meios para sobreviver sozinha. Essa sinopse vem do site Instituto Moreira Salles. Outro filme que foi uma grande surpresa, mais uma vez sublinho aqui o quanto foi bom ver esses filmes na sequência, não de lançamentos, mas que respeitam uma ordem cronológica na história, porque são filmes que talvez consigam se complementar, né? Eu tinha comentado, acho que antes da gente começar a gravar, o quanto nesses dois casos as nossas protagonistas conseguem transmitir muito da essência da sociedade alemã nesses dois períodos, e acho que aqui fica ainda mais claro. Para mim, a Maria Braun cumpre um papel temático ali que é fundamental, que é basicamente uma representação da Alemanha no pós-guerra, sabe? É uma Alemanha que está destituída de praticamente tudo, e é como a gente encontra a Maria Braun, né? Ela sai de um casamento que dura meio-dia e uma noite inteira antes do marido voltar para a guerra, e tem que lidar com esse momento de muita fragilidade, né? Ela não tem em quem se apoiar, onde se apoiar, é um cenário de miséria, e que, lógico, né, dadas as devidas proporções, me remete muito ao que foi a experiência dos filmes neorrealistas italianos, né, de partir de uma representação muito próxima ali da realidade. Acho que o Fassbinder consegue fazer esse caminho nesse primeiro momento. Acho que depois ele vai mudando um pouco essa configuração, mas a forma como ele faz esse registro dessa convivência da Maria Braun com os outros personagens que vão fazer parte ali da história, acho que tá muito ligado com essa perspectiva mais íntima de representação da realidade. E, como eu estava dizendo, né, ela acaba meio que emulando um pouco essa personificação da Alemanha. Tanto que é uma personagem que está completamente destituída de tudo e precisa fazer algumas concessões, precisa abrir mão de muitas coisas para poder seguir em frente, né? E acho que é meio que isso, assim, é uma representação da Alemanha Ocidental num período pós-guerra e início de Guerra Fria, que está muito à mercê de como o capitalismo vai fazer funcionar as relações para que ela tenha uma condição de sobrevivência. Tanto que ela vai ter algumas relações ao longo do filme, né? Primeiro ela vai se relacionar com um soldado. Na verdade, eu não sei se é soldado. Ele é alguém do exército estadunidense que está ocupando a Alemanha naquele momento, né? Depois se relaciona com um francês. E para mim é meio que fácil fazer essa conexão e fazer esse paralelo, né, entre essa Alemanha que começa a se relacionar única e exclusivamente pensando nessas questões de subsistência diante de uma lógica muito capitalista, né? E claro, o Fassbinder faz essas conexões, mas nunca deixa de trazer uma sensibilidade para a forma como ele vai construir esses contatos, né? Eu acho que uma das cenas mais bonitas do filme, para mim,
É o momento quando a Maria Brown recebe a notícia de que o marido faleceu durante a guerra e vai em busca, né, desse homem do exército estadunidense, né? E é uma cena em que a gente tem ali ela completamente desolada, abraçando esse estadunidense, né? Enquanto as pessoas param para observar isso e depois seguem com uma música e a câmera vai se afastando um pouco. É muito realmente sensível a forma como esse registro acontece ali. E assim, como eu vinha falando, né? O Fassbinder parte desse registro um pouco menos estilizado e mais voltado para uma coisa muito próxima do neorrealismo italiano, pelo menos me remete a isso, e aos poucos isso vai se transformando, assim como a própria protagonista, né? A Maria Brown, aos poucos, vai notando essa necessidade de mudança, notando essa necessidade de colocar acima das questões emocionais dela uma questão de sobrevivência, uma questão literalmente econômica, né, para poder subsistir e alcançar outros patamares para que ela possa ter condições de dar uma possibilidade de vida também para o esposo dela, que até um determinado momento a gente realmente tinha achado que tinha morrido, assim como ela, mas ele volta da guerra, ela mata esse homem estadunidense com quem ela se relacionava, mas ele assume a culpa e vai preso, né? E aí é que entra essa necessidade e um motivo de vida assim, para ela, que é poder oferecer um conforto pro esposo quando ele sair da prisão. E tudo é mediado por essa questão material das coisas, né? Até mesmo esse esposo dela, que volta da guerra e depois vai preso, também só consegue se realizar enquanto homem, tem sua masculinidade afirmada a partir dessa relação também muito material, econômica, né? Tanto que ele quando ele sai da cadeia, ele vai morar no exterior e promete voltar só quando puder retribuir da mesma forma para ela. Então, assim, é um filme que eu adorei, acho que vi, obviamente, só 3 filmes, mas junto com Petra von Kant, acho que é o meu filme favorito do Fassbinder, cara. Eu realmente amei esse filme. Esse filme, ele faz parte de uma trilogia, né, chamada BRD, trilogia, né, que é BRD como é a República Federativa Alemã, né, Bundesrepublik Deutschland. E junto com Lola, que é um outro filme que eu gosto muito, é uma versão muito legal é uma versão? Não sei, mas assim, evoca bastante o Anjo Azul, do Sternberg. O ator principal desse filme, quer dizer, a atriz principal é a Bárbara Suková, né? Mas ela, o personagem que vai ser o professor, né, lá do Anjo Azul, é o Armin Müller-Stahl, que a gente mencionou lá no episódio de Viagem ao Espaço, né, aquele de Missão a Marte, que ele faz o papel de um cara que meio que vai botar ordem, né, na prefeitura lá da cidade, e aí ele acaba se envolvendo com a Lola, que é uma cantora de cabaré. Repara que assim, cabaré é muito presente na obra do Fassbinder, né? E por fim você tem o Veronica Voss, que é com a Rosel Zeck, que é uma atriz alemã que atuava em filmes lá do regime nazista, e aí tá lá em Munique em 1955, não tem muito emprego, né? Esse filme lembra muito o Sunset Boulevard, né? Sim. Mas então esse filme eu também gosto desse filme. O Casamento de Maria Brown, vamos começar, a gente vai falar sobre a fotografia. O diretor de fotografia desse filme é o Michael Bauhaus, que depois ele vai para os Estados Unidos, né? Vai ser o diretor de fotografia do Scorsese.
Depois de Horas, Bons Companheiros, O Infiltrado, Gangue de Nova York, Última Tentação de Cristo, né? Ele que vai ser o diretor de fotografia, o Drácula do Coppola também. Porra, né? Que currículo, hein? Não é? E dirigiu Petra von Kant também, a fotografia de Petra von Kant também. Né? Ele, infelizmente, ele faleceu em 2017, mas ele tem um currículo poderoso, assim, na fotografia. Porra! Tem uma outra coisa também que eu gostaria de falar logo no comecinho, é falar da abertura do filme, né? A abertura do filme acontece umas 20 mil coisas ao mesmo tempo, né? O filme começa com uma foto do Hitler e, de repente, ela explode, né? Mostrando pra gente, né, o cenário de guerra. E aí tá a Maria Braun querendo casar, né? O juiz de paz fugindo com medo dos bombardeios e eles lá pegando o cara pra ir casar e assinar. E aí ele vai, assina, e aí depois, por que eu tô gesticulando de novo? E aí depois você tem aqueles crédito, né? Com aquela... o crédito meio que tomando a tela, né? Sim. É uma coisa sensacional, assim, eu gostei muito dessa cena. Uma cena que você já mencionou, que também eu gostaria de comentar mais um pouco, que é aquela do retorno do Herman. Então, a Maria Braun, ela começa a se envolver com o Bill, que é soldado estadunidense, e aí tem uma cena em que eles vão pra cama, ele tira a roupa, ele tá pelado, né? E aí eles se beijam e aí nisso aparece o marido dela, o Herman Braun. E o Herman Braun só olhando, assim, fica assim uns 5 minutos o Herman, a porta entreaberta, assim, eles é claro que assim, se a gente estivesse falando de realismo, né, a porta, o pessoal teria percebido que o cara tava lá na porta olhando os dois lá se pegando. Mas ele fica lá um bom tempão. Aí ele vai, bate nela, aí eles começam a brigar, e aí a Maria Braun vai e golpeia ele com, acho que é um copo de vidro, coisa parecida, e ele cai morto. E aí ele vai preso, e aí a Maria Braun, ela resolve, né, como você falou, né, vai arranjar algum jeito de sobreviver, e aí ela vai e pega um trem, né, onde é que ela conhece o senhor francês, que é dono de um industrial francês. E a cena do trem, primeiro, assim, me ensinou, assim, tipo, como pegar, como me comportar veículo de transporte público lotado, né? Eu finjo que o meu filho tá lá na distância e fico chamando ele. É uma técnica sensacional, cara. Adorei isso também. Né? E aí, tal, ela encontra com o Sr. Oswald e ele sabe falar alemão, mas não sabe falar inglês, né? E aí aparece um outro soldado, que é o Gunther Kaufmann, né, que começa a encher o saco, ela manda ele para aquele lugar. Em inglês, ele... Mas por que você falou? Não, falei que você era o Sr. Oswald, dono industrial, dono da... Essa cena é muito boa, cara. E aí uma coisa que eu gostaria de refletir também é que, assim, o relacionamento da Maria com o Herman é muito idealizado, né? Assim, tipo, eles não chegaram a consumar de verdade o casamento, né? Então ela sempre fica lá na expectativa de ele voltar da guerra. Ou então ele fica na expectativa de ele sair da prisão. Né? E aí ela vê não sei se é irmã ou se é amiga, né? Algumas vezes ela chama de irmã, depois ela chama de amiga, né? Sim. Que o marido volta da guerra e aí eles começam o relacionamento deles começa a piorar, né? Aí, né, ele reclama que ela tá engordando, e aí eles vão e acabam se separando, né? E aí talvez, né, a Maria deve ter pensado, né, melhor ficar nessa idealização do meu Herman, né, do que realmente levar ele para as vias de fato, né, a materialidade. Não sei, para me pensar isso. Também pensei na questão da metáfora lá da Alemanha, né, em relação aos Estados Unidos e da França, né. Isso daí eu acho que é bem claro, né, no filme, né.
ou namorar. Primeiro ela começa a namorar com um americano, um estadunidense, e aí depois ela começa a ter um caso com um francês, e a gente vê um certo endurecimento da Maria Brown, como você falou, mas eu gostaria de comparar junto com uma coisa que tem muito sutil no filme, que é o rádio. O rádio toca e ele traz algumas informações interessantes. Uma delas é um discurso do Adenauer, né, que é o chanceler alemão da época, que ele fala que direi claramente de uma vez por todas que sou contra o rearmamento alemão e a formação de um exército alemão, né? Afirmou-se que sob minha jurisdição o rearmamento alemão ocorrerá. Só posso dizer que essa afirmativa é falsa. Só que aí, mais tarde, o que vai aparecer no rádio? Aí, se ele acabar com isso, temos o direito de nos armar, o quanto pudermos e o quanto quisermos. Então, você vê que o Adenauer, que no começo falou assim, não vai ter exército, já mais tarde ele já vai falar que não vai ter exército. Sim, a gente tem direito de nos armar, né, o quanto quisermos, o quanto pudermos, né, e eu acho que isso meio que transmite o endurecimento da Maria Brown. Sim. E as coisas passam, né? Você vê que o fim do filme, no final, a última cena do filme, que assim, a Maria Brown ela já acaba conseguindo dinheiro para conseguir manter o Herman, né? O Herman viaja, vai lá pro Canadá, aí mas ela consegue muito dinheiro, ela consegue comprar uma casa, tanto que a mãe estava querendo morar com ela, falou assim, não, eu comprei essa casa para morar sozinha. E aí o Herman volta, e aí eles têm uma coisa meio fria, né? Tanto que ela fala, não, você vai querer tomar banho. Aí ele vai e ele conversa e tá lá comendo uma sardinha enlatada, eu acho. E aí e essa conversa deles é muito entrecortada por um jogo de futebol que tá tendo, né? Que é a final da Copa de 54, que a Alemanha tá vencendo a Hungria. Sim. Eles estão conversando e tá lá o locutor falando do que vai acontecer e tal, né? E é engraçado que o filme começa com estouro e termina com estouro também, né? Não vou falar o que acontece, mas... Né? E aí você tem uma montagem de algumas fotos, né, em negativo. Eu fiquei assim, quem são esses, né? E aí eu fui descobrir que eram os chanceleres alemães, né, do Adenauer até o Helmut Schmidt, ou seja, assim, tipo, lá do final da Segunda Guerra até o presente, com exceção do Willy Brandt, que era um período que o Fassbinder diz que era uma interrupção no ciclo vicioso. Mas esses chanceleres ele vai acusar de estar seguindo uma postura beligerante, né? Uma postura, né, de armamento, rearmamento, né? E aí ele vai colocar como assim, os grandes problemas lá da Alemanha continuam, né? Caralho, eu não sabia, cara. Eu também fiquei pensando naquelas fotos que aparecem no final. Eu vi com a minha namorada esse filme. Ela falou, quem são esses? Eu falei, cara, não faço a mínima ideia, né? Até ia pesquisar sobre, acabei não procurando, mas é bom saber. Agora eu vou até comentar com ela depois. Uhum. Só o social-democrata, né, o cara mais de esquerda, que é o Willy Brandt, que não tá nessa foto. O resto eram todos os chanceleres lá da Alemanha. Eu também soube que o Fassbinder queria chamar a Rob Schneider para fazer a Maria Brown, só que eles tiveram um desentendimento e acabou não fazendo. Mais detalhes naquele Peter von Kant. Peter von Kant tem uma hora que ele fala, eles mencionam a Romy, né? Assim, eu acho, mencionam uma atriz que dá a entender que é Romy Schneider, e aí parece que ele tá falando, se passa mais ou menos nessa época do filme. Mas e aí, tá satisfeito? Tô satisfeito, cara. Só reforçar o quanto eu adorei esse filme.
Você tinha comentado que o filme inicia e termina, né, com aquelas bombas, explosões, enfim. E ele inicia e termina também com uma questão muito burocrática, né? A questão de assinar os papéis para o casamento, uma outra questão de testamento, que também é marcada ali no final. E o que você disse é verdade, eles nunca chegam a concretizar, né, de fato, esse romance deles, né? Tudo fica dentro desse campo do ideário, mas quando eles têm essa possibilidade, é um troço muito frio mesmo, um negócio super pouco articulado e muito sistemático, né? Me faz pensar o quanto desse relacionamento nunca existiu, era só um desejo muito grande da Maria Braun de viver esse grande amor, mas que de fato ele talvez não fosse acontecer, talvez. E aí se a gente entra no campo do sim, isso abre uma brecha enorme, né? Mas talvez esse filme não aconteceria se eles tivessem vivido por, sei lá, uma semana juntos e percebesse que talvez eles não vivessem um pro outro, sabe? Não fosse o grande amor da vida e ela não teria passado por tudo que passou para sobreviver. Enfim, é meio triste perceber isso, perceber essa epopeia pelo qual ela passa e todas as mudanças que ela precisa passar para poder sobreviver, o quanto ela fica desacreditada com tudo, se torna cínica, se torna taciturna, para, enfim, nunca conseguir consagrar de fato essa perspectiva mais emocional da vida dela. E, enfim, mais uma vez Fassbinder sendo bem pessimista. Adorei. Vamos falar de streaming no quadro. Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem no Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix. Então, João, que filme você viu recentemente em alguma plataforma de streaming? Cara, eu não vou indicar um filme, na verdade eu vou indicar uma série animada que tá voltando agora, X-Men 97. A Disney adquiriu a Fox, não tem muito tempo, que eu acho péssimo, conglomerado, engolindo conglomerado, e, enfim, sempre algo ruim para todo mundo na indústria e pra gente que consome, né? Mas alguns bons frutos às vezes nascem disso também, né? E a gente tem agora a Disney trazendo de volta os X-Men, a série da década de 90, com uma nova roupagem, mas ainda remetendo muito àquela estética dos anos 90. Quando anunciaram essa série, eu fiquei meio com o pé atrás, imaginei que seria só mais um trabalho de nostalgia meio vazio, que é basicamente o que ela tem feito com Star Wars, com Homem-Aranha, no filme lá que juntou os 3 Homem-Aranhas. Mas a série ela voltou agora essa semana, acho que na quinta-feira, se não me engano, com 2 episódios. Vi os 2 episódios, agora passa a sair um por semana. E é legal porque esses 2 episódios conseguem condensar muito bem a essência do que são os X-Men, como essa metáfora de minorias e de luta por direitos. E mostra o quanto a série e os personagens, essa propriedade intelectual ainda é muito importante, reverbera muito com as discussões que a gente tem hoje em dia. São 2 episódios muito bons, que tocam nesses assuntos sensíveis, né, sobre as minorias. E, assim, obviamente, estou indicando uma série que tem 2 episódios e tem mais para sair. Pode ser que o negócio degringole, e aí se degringolar, vocês venham me cobrar. Mas até o momento, 2 episódios, série redondinha, vale super a pena ver, meia horinha cada episódio. Tá no Disney Plus, vocês vão gostar, cara. Assistam que vale a pena. Eu só sei da polêmica que teve com o Gambit. Por conta do cropping. Meu Deus do céu, cara. Eu fico... Porque ele pareceu de cropped, assim, tipo, trouxe nos anos 90, não, pô. Pelo amor de Deus. O pessoal procura motivo pra ficar encrencando, né? Não, procura. Eu vi um cara no Twitter que tinha printado frames da série de 90 que mostrava a bunda da vampira com mais volume e que tiraram o volume da bunda da vampira na nova adaptação. Pelo amor de Deus, cara. Só mostra o quanto esse cara nunca pegou numa nádega.
Não, e eu vi no Twitter um cara falando assim, cara, olha como é que o Gambit se vestia. Aí o cara pega um boneco do Gambit e fala assim, olha, ele usa luva sem dedo, né? sem troja de dedo. Assim, o Gambit é bissexual na melhor das hipóteses. Ele fica assim, não, olha, eu totalmente pegaria a vampira, mas se ela me tocar, eu perco meus poderes. Os seus poderes é pegar as coisas e fazer com que elas ganhem uma coloração rosa e explodir. O Gambit é gay, aceitem. Porra, pelo amor de Deus. O gaydar a pita de qualquer um, cara. Mas olha, é triste ter que ouvir esse tipo de discussão e óbvio, né? Essas coisas essas pérolas surgem sempre do Twitter, que que lugar insalubre. Mas enfim, é difícil, cara, ter que lidar com esse tipo de discussão quando tem tanta coisa mais importante. Mas só mais um dia no Twitter. Eu vou recomendar um filme do Fassbinder que eu revi. Ele tá disponível na Look para alugar, que é o Medo Devora a Alma. Medo Devora a Alma é o meu segundo filme favorito do Fassbinder, né? Primeiro foi Peter von Kant, esse segundo é o Medo Devora a Alma. É a história da Amy, que é uma viúva, ela é faxineira, né? Já com bastante idade, né? E aí ela começa a se envolver com um rapaz jovem, né? Chamado Ali, e ele é marroquino, e aí o relacionamento deles começa a chamar a atenção dos amigos, da família, né? Esse filme me lembra muito o Tudo que o Céu Permite, do Douglas Sirk. Até o Marcelo Miller, ele, quando indicou o Medo Devora a Alma, ele mencionou, né, que no final do Tudo que o Céu Permite, eles dão uma televisão para personagem principal. Chama muita atenção uma coisa que acontece com uma televisão nesse filme. Recomendo muito, tá lá no Look. Tem muito pouca coisa do Fassbinder em streaming aqui no Brasil. Eu acho que só esse e o Pioneiros de Ingolstadt, né? Que é com Hannah Shigulha também. E esse eu não vi. Também preciso ver. Mas eu recomendo o Medo Devora a Alma. Você tem algum meio de contato, João? Cara, os de sempre, vocês podem me encontrar no Twitter, que é o @João_Neto93. Prometo que não vão ter discussões vazias lá, tá? Não vou ficar enchendo o saco por conta da bunda da vampira, nem por conta do cropped do Gambit. Vocês me encontram no Instagram também, que é _João_Neto_. E a minha página, o Cineratos, que logo menos está voltando também, que é o @Cineratos. Agradeço muito a participação do João e, claro, agradeço a você que está nos ouvindo. Não se esqueça de mandar feedback para nós em podcast.cego@gmail.com. Mande sugestões, críticas, elogios e compartilhe com todo mundo, pois quando se trata de cinema, todo mundo tem um ponto cego. Da Rua Pareto, eu sou o Thiago. De Jaú, eu sou o João Neto. E este foi o podcast Ponto Cego.